Capítulo 8. Alguns métodos práticos. O cristianismo é uma religião muito prática, que nos ensina no que crer, credenda, e depois o que fazer, agenda. A parte do crer vem primeiro, mas deve ser seguida da parte que executa. Tiago diz que não devemos ser somente ouvintes da palavra, mas também praticantes. Tiago 1:22. A parte agente constata que estamos vivos em Cristo. Nós ouvimos a palavra, nós cremos, nós fazemos o que a palavra diz. Nós estávamos mortas em pecado, fomos ressuscitadas dentre os mortos e agora andamos em novidade de vida. Romanos 6:4. Vimos primeiramente no que nós devemos crer no que se refere ao contentamento. E agora é o momento de olhar para o que devemos fazer. O contentamento se destaca como um ensinamento bastante prático, e devemos priorizá-lo como uma graça cristã a ser dominada. Mas, à semelhança de todo ensinamento prático, aplicá-lo em nossas vidas significa trabalho. A vida cristã demanda força e diligência. Quando fui convertida, alguém sabiamente me disse que a vida cristã não é um mar de rosas. Ser discípulo de Jesus significa tomar nossa cruz e segui-lo. Lucas 9:23. 1 Pedro 5:8 nos exorta a sermos sóbrias e vigilantes. Por quê? Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. O contentamento nos equipa tanto para que nos defendamos, quanto para que prossigamos na ofensiva pela fé. Em Marcos 12:30, Jesus cita o primeiro mandamento. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Eu gostaria de destacar o último ponto mencionado aqui. Toda a tua força. Amar a Deus requer força. Nosso amor a Deus não é limitado a nosso coração, alma e mente. Somos ordenadas a amar a Ele com toda a nossa força. Pense nisso. Quão forte é você? Você está amando a Deus de modo fraco, débil? Você tem um amor anêmico e abatido por Ele? Ou você está se esforçando para servi-lo com um amor forte, saudável, vigoroso, vibrante e poderoso? Exercer o contentamento significa crescer em força para amar a Deus em cada circunstância e em cada situação. Toda vez que aplicamos o contentamento em nosso coração e em nossa mente, ficamos mais fortes. Quando for difícil de estar contente, precisaremos fazer a escolha de estar contentes. É como levantar pesos pesados, treinar ou exercitar nossos músculos espirituais. Quando já conseguimos levantar pequenos pesos com facilidade, adicionamos mais peso, nos esforçamos e aí é que a nossa força cresce. Essa é a vida cristã. Vou lhe dar 2 exercícios para ajudá-la a passar do descontentamento para o contentamento. Esses exercícios exigem força e criam força. Eles são simples, mas requerem concentração e empenho. E por mais que o incrédulo deseje o contentamento, ele é simplesmente incapaz de praticá-lo. Você, no entanto, tem Cristo e pode realizar tudo por aquele que a fortalece. Portanto, alegre-se no fato de estar buscando amar a Deus com mais e mais força. Lembre-se, outra vez, de que a piedade com contentamento é grande ganho. Gratidão. O primeiro exercício é praticar a gratidão. A reclamação é o grande inimigo do contentamento, e todas nós murmuramos mentalmente muito mais do que imaginamos. Possivelmente estamos murmurando mais e mais em nosso coração durante o dia, olhando para as situações com um olhar de ingratidão. Essa postura expulsa o contentamento e aumenta o tamanho de nossos problemas.
Esse padrão deve ser mudado, se desejamos alcançar o contentamento piedoso. Talvez a carne queira continuar murmurando, por gozar de certo prazer em meditar em tudo que é errado. Mas se desejamos crescer em graça, precisamos batalhar contra a carne e considerá-la morta. Romanos 6:11. Lembre-se de permanecer fora da lixeira. A gratidão deve ser cultivada, encorajada, nutrida, promovida e estimulada. Faça disso um hábito diário. Verbalize sua gratidão a Deus em oração. Fale dela com a sua família e seus amigos. Faça questão de recordar as palavras de Paulo a Timóteo. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. 1 Timóteo 6:8. Isso pode parecer um padrão bem baixo para nós, pois desejamos muito mais. Mas precisamos aprender a concordar com Deus sobre isso e mudar nossa perspectiva. Você tem comida para hoje? Note como Deus tem lhe provido alimento. Por exemplo, ao sentar-se para tomar café da manhã, gaste 1 minuto refletindo sobre o quanto Deus tem feito para colocar aquele pequeno ovo e aquelas torradas com bacon em seu prato. Sem mencionar o café quente e o suco de laranja. Agradeça a Ele pelo frango e pelo fazendeiro, e pela plantação de trigo, e pela laranjeira, e pela plantação de café, e pelo porco, e pelo açougueiro, e pelo banqueiro, e pelo motorista de caminhão, e pelo vendedor. Esses são apenas alguns dos muitos elos na cadeia da maravilhosa providência de Deus. Ela que lhe proporcionou o café da manhã. Você é capaz de ficar contente? Sim. Tente fazer esse mesmo exercício em relação às suas roupas. Considere quantas mãos estiveram envolvidas para que você e sua família possam se vestir só em um dia. Malhas provenientes de ovelhas, camisetas de plantações de algodão e sapatos de fazendas de gado. Onde está o ganso com o qual forraram meu agasalho de baixo? Onde está a fábrica que fez os botões e os zíperes? Considere quantas criaturas de Deus nos servem para prover-nos diariamente do alimento e da roupa de que precisamos. Agradeça ao Deus que faz tudo isso ser possível, trazendo o alimento e a vestimenta para seus filhos por todos os dias de suas vidas. Uma vez que você começa a considerar com frequência sua boa mão de providência em apenas essas duas áreas, da alimentação diária e da vestimenta, não demorará muito até que você consiga estender sua gratidão cada vez mais longe, percebendo sua boa mão de providência em todos os lugares. Considere sua bondade no clima, todos os tipos climáticos, na beleza da criação, na glória do seu cuidado diário e na bondade para com nossas famílias e amigos. Quando praticamos a gratidão, nossos olhos se abrem para a bondade atrás de nossas muitas bênçãos. Isso requer diligência, assim como praticar um instrumento. Logo você se surpreenderá de ver como está acertando as notas e o quanto a gratidão tornou-se um hábito. Subtração. Uma outra maneira prática de adquirir contentamento é através do que Jeremiah Burroughs descreve como subtração. Ele diz que um homem chega ao contentamento não por acrescentar mais à sua condição, mas, pelo contrário, por subtrair de seus desejos, de modo a tornar seus desejos e suas circunstâncias nivelados e iguais. Contarmos nossas bênçãos é uma coisa. Mas e quanto às tribulações e aflições? Mas e quanto a nossos desejos e necessidades? Essa ideia de subtração é realmente brilhante. Deixe-me tentar colocá-la em termos simples. Quando você descobre que está descontente com uma circunstância ou dificuldade, ao invés de esperar que as situações estejam resolvidas para então ficar contente, determine-se a estar contente durante o processo.
Pensamos que, se pudéssemos somar a nossa situação e conseguíssemos a casa nova, ou perdêssemos um pouco de peso, ou fizéssemos uma amiga, ou saíssemos das dívidas, ou encontrássemos um marido, ou conseguíssemos um novo emprego, assim estaríamos contentes. Isso significa adiar o contentamento até que nossas circunstâncias correspondam aos nossos desejos. Dessa forma, até que consigamos o que queremos, damos lugar ao descontentamento e à infelicidade. Mas por que permitir que nossos desejos tenham poder sobre nós? Estamos dando às circunstâncias a autoridade sobre nosso coração e as chaves da nossa alegria. Em Cristo, nós temos o poder para irmos na direção contrária. Isso é o que Burroughs quer dizer por subtração. Podemos ter poder sobre nossos desejos ao invés de permitirmos que eles tenham poder sobre nós. Podemos fazer com que nossos desejos correspondam às nossas circunstâncias. No lugar de infelizes com o emprego ou com a situação na qual nos encontramos, decidamos estar satisfeitas com aquilo que Deus está fazendo. É dizer a Deus: eu quero o que tu ordenaste. Tu sabes o que é o melhor para mim agora. Eu me alegro em ti. O contentamento é interno, é humilde. O contentamento é submisso a Deus e agradece a Ele por todas as coisas. O contentamento decide não se preocupar ou se exasperar ou murmurar ou reclamar e enxerga essas coisas como ameaças e inimigos. Isso não significa que deixamos de orar por um novo emprego ou por um apartamento maior. Isso significa que estamos contentes enquanto oramos. Estamos satisfeitas com o que Deus está fazendo em nossas vidas através das circunstâncias difíceis. Anos atrás, li em algum lugar que deveríamos plantar flores ao redor dos chalés, não só ao redor das mansões. Eis uma ótima ilustração do contentamento. Ele aproveita ao máximo as circunstâncias do momento. Ele não espera até que as coisas mudem. E, aliás, por que Deus deveria responder a nossas orações se estamos orando de maneira descontente? Deveríamos pedir tudo com fé e alegria em nosso bom Criador. Tendo aprendido a fazer nosso coração corresponder às nossas circunstâncias, podemos então ver as boas coisas que estão por vir. Ficamos confortáveis ao invés de desconfortáveis. Ficamos em sintonia com as nossas bênçãos, ao invés de desejosas por mais. Crescemos em paciência e sabedoria. Nos apercebemos da mesquinhez e da vaidade de nossas queixas e reclamações que fizemos. Se nosso contentamento é dependente de nossas circunstâncias, então ele está baseado em um fundamento bastante instável e incerto, porque as circunstâncias estão sujeitas a mudanças. Mas quando o nosso contentamento repousa sobre a soberania e a bondade de Deus, aí sim ele está fundamentado em algo certo. Estamos a salvo. Nosso coração está seguro. Nossa alegria está protegida. Isso é o que significa dizer: posso tudo em Cristo, que me fortalece. O que Deus está lhe ensinando em suas circunstâncias? Que safra está vindo de sua plantação? Seria paciência, contentamento, humildade e gratidão? Se sim, sua vida interior está confortável e tranquila. Esse é o tipo de paz que excede todo o entendimento. Isso não faz sentido no mundo, pois é de outro mundo. Por fim, não há nada como a adoração semanal a Deus para nos ajudar a colocarmos nossa mente em ordem. Nosso coração é como um instrumento que se desafinou. A adoração nos afina novamente, coloca nossas cordas em ordem e nos ajuda a fazer um som agradável mais uma vez. Perguntas. 1. Você consegue se lembrar de algum momento recente quando tomou a decisão de estar agradecida em meio a uma situação difícil? 2. Se sim,
Como o dar graças afetou sua perspectiva? Quais são algumas maneiras práticas de aumentarmos nossa expressão de gratidão? 3. Você tem algum chalé ao redor do qual possa plantar flores? Você está esperando por uma mansão? 4. Pense numa área em que você possa exercer subtração, a fim de obter contentamento.